Então é isso, gente. Eu voltei para a alegria de muitos, para a tristeza de poucos, mas estou aqui de volta. E dessa vez eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa, Oi, gente. que é a minha irmã mais velha, que é a primeira melhor amiga da minha vida. E eu trouxe ela aqui para debater um assunto que gera muitas polêmicas, gera muitas controvérsias. Todas nós mulheres vamos entrar em contato em algum momento com esse tema, querendo ou não. Porque isso, infelizmente, é um tema que gera muitas cobranças em todas as mulheres de qualquer classe social. Então... A gente sofre pressão o tempo inteiro. E esse tema, gente, é maternidade. A gente vai falar sobre maternidade, as pressões que nós mulheres sofremos dentro do nosso contexto social em relação a esse tema. E que mais? Debater polêmicas. Polêmicas, claro, sempre tem que ter polêmica. Discutir perspectivas. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como foi esse processo, essa construção de Lohane, indivíduo para Lohane mãe, porque eu acho que é completamente diferente. Existe isso, né? A Lohane antes de ser mãe e a Lohane depois de ser mãe. E é isso, gente. Se você tem interesse nesse tema, fica aqui com a gente. Se você não tem, fica aqui também, porque a gente adora a companhia de vocês. E roda a vinheta. Roda a vinheta! E pra começar, te apresenta, mana. Te apresenta pra quem não te conhece. Né? Ó, nesse canal eu já trouxe minha mãe, trouxe meu irmão, trouxe minha irmã agora só tá faltando meu pai e minha outra irmã. Mas eu tô tentando ainda convencê-los. Porque, gente, é difícil. Ai, gente. É difícil, né? A gente ainda não tem muita ligação com essa era tecnológica, mas enfim. Que ligação? Então não tem ligação com a era tecnológica. A parte mais difícil, eu não sabia, de ter um canal é você convencer as pessoas a ter um momentinho e gravar com você. Todo mundo diz que tem vergonha, que é inibido, que não vai conseguir falar. É verdade. É uma timidez, assim, porque nós não estamos acostumados a ficar ali na frente das câmeras, né? Mas nada que com o tempo. Daqui a pouco tu já esqueceu que essa câmera tá aí. Já esqueci. Nós somos irmãs, então... Essa aqui é a minha irmã. É verdade. Ela tem 32 anos. É uma mulher casada há 6 anos? 6 anos. Tem 2 bebês, 2 crianças. O Henry, meu primeiro sobrinho, o amor da minha vida. 5 anos. E tem a Paola, que é o segundo amor da minha vida. Tem 3 aninhos. Nós estávamos conversando, né? Viemos fazer as unhas. Um dia reunidas. Isso, aproveitar um momento de folga, né? E vim fazer as unhas e nós começamos a conversar sobre maternidade, sobre as nossas perspectivas, né? Nossas visões, porque cada uma tem uma visão. Eu sou mãe, ela não é e nem pretende. E aí a gente começou a entrar no assunto de que isso, de fato, para todas as mulheres. Todas nós mulheres, em algum momento, nós vamos passar por essa pressão que a sociedade nos coloca em relação a esse tema, em torno desse assunto da maternidade. Exato. Então, assim, pra mim que não quero ser mãe, as pessoas querem impor essa realidade como sendo a melhor, que eu estou errada, que eu estou equivocada, que isso não é o melhor caminho. Aí pra quem é mãe... Pra mim que sou mãe, as pessoas querem me dizer como eu tenho que ser mãe, já é um outro tema. Tem que me dizer como eu devo ser mãe, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Enfim, a mulher, ela vai sofrer pressões em qualquer patamar. Ela sendo mãe, não sendo mãe, ela sendo uma mãe que trabalha, sendo uma mãe que decidiu ficar em casa e cuidar dos filhos. Bote uma coisa na sua cabeça: se você é mulher, você vai ser cobrada, em qualquer hipótese. A gente já é, né, de todos os lados. Isso é só mais um tema dentro de todo o bolo de cobranças que a gente sofre. Isso. Mas eu já quero introduzir esse assunto contigo, Lohane, te perguntando como é que foi pra ti esse processo de se tornar mãe? Quais eram as tuas aspirações antes de ser mãe? Tu tinha essa vontade? Tu sempre quis? Então eu quero que tu me conte um pouco disso. Como é que foi sair do lugar de não ser mãe pra ser mãe? Porque eu imagino que existe uma quebra muito grande em posicionamentos de vida mesmo, de tudo. E eu quero que tu me conte como é que foi esse processo pra ti, na tua vida. Na minha vida foi assim. Na verdade, assim, eu nunca tive uma vontade de ser mãe, porque quando eu fui criança e adolescente, eu vivi uma vida com muitas responsabilidades por ter que ajudar minha mãe na criação dos meus irmãos. Tinha tua ajuda também, mas querendo ou não, a gente sabe. Sofre essa pressão, né? Então eu acreditava que eu não teria capacidade, não teria paciência, não teria... Que tu já tinha esgotado todas as tuas fichas com os meus irmãos.
Sim. Então não era uma vontade que eu tinha de ter filhos. E também tinha a questão de que eu era muito focada na minha vida profissional. Então eu queria ser uma grande advogada. Eu sempre quis ser uma profissional muito bem sucedida e esse sempre foi meu foco. Porém, depois que eu me tornei mãe, percebi que uma mulher sucedida não necessariamente ela é bem sucedida em sua carreira profissional. Uma mulher pode ser bem sucedida em vários campos da vida, né? Isso aí vai depender das aspirações de cada mulher, né? Do que cada mulher vai projetar para o seu futuro, para suas vivências. Exatamente. E eu acho, inclusive, quem é mãe, admiro muito, muito, porque sabe um erro que as pessoas acham quando eu digo assim, eu não quero ser mãe? As pessoas, eu acho que elas associam assim, nossa, ela odeia crianças e ela... Não, e ela, tipo... não é verdade. Sabe? Quando eu digo não quero ser mãe, elas olham pra mim e falam assim, nossa, mas por que tu é nova? Não, tu vai mudar de ideia. E aí rola todo um movimento pra querer com que eu mude de ideia. Às vezes, pra encurtar a conversa ou pra desviar o foco, eu falo assim, eu posso mudar de ideia um dia. Verdade. Não é que eu concorde, assim, é pra encurtar a conversa mesmo, porque quanto mais a gente fala, quanto mais eu falo, não, gente, a gente acaba se tornando até grosseira, a pessoa entende isso como uma grosseria. A pessoa se mete na nossa vida. Não fala assim também. Mas não é mas porque, a pessoa... Às vezes a pessoa a gente nem conhece, a gente encontra uma mulher na parada de ônibus, uma senhorinha, ela tava falando... Se um dia você desenvolver a conversa, aí ela vai... E ela quer dizer como é que tem que ser sua vida. Então, é do ser humano, né? Acontece. Mas é verdade, gente. Desculpa, mas gente, falamos que ia debater polêmicas, estamos debatendo. Não se meta na vida de quem você não conhece. Não tem coisa pior. Não, mas assim, às vezes eu entendo que é uma aspiração daquela pessoa. Já a forma que ela entende que a pessoa vai ser feliz e ela quer isso pra você. Exatamente. E outra, assim, elas primeiro têm aquela sensação de choque, né? Tipo, não quer ser mãe? Mas como que alguém não sonha em ser mãe? Isso é o sonho de toda mulher. Eu acho que existe isso. E, gente, não é o sonho de toda mulher. Inclusive, tem muita mulher que o último dos sonhos dela é justamente ser mãe. O que eu acredito é que isso foi uma história que foi construída por muitos anos, falando sobre a maternidade, que esse deveria ser o nosso sonho, né? Só que hoje a sociedade mudou, o mundo mudou, nós mudamos, graças a Deus evoluímos. E hoje nós podemos escolher nossos próprios sonhos. Agora mudando um pouquinho o foco, né? A gente falou sobre nossas perspectivas em relação a isso. Muito fala, assim, na verdade, acredita-se, eu acho que é um senso comum nisso, que os pais, eles têm a missão de educar os seus filhos. E tem a missão. Mas pouco se fala do quanto as crianças ensinam seus pais desde o momento... E nós aprendemos muito. Desde o momento que elas estão de fato na tua barriga, ela já tá te ensinando, já tá te colocando desafios, já tá te colocando metas que você nem sonhava, que você nem tinha. Então fala pra mim um pouco sobre como é que é essa relação de educar os filhos e ao mesmo tempo aprender com eles. E conta alguma coisa assim que tu aprendeu na tua vida com teus filhos, assim, que foi... Nossa, a pergunta tá longa, mas... Não, mas eu consegui compreender. Tá. Na verdade, existe muito isso do senso comum. Nosso pensamento comum é de acreditar que somente nós é que temos o que ensinar às crianças. E, na verdade, nós também aprendemos muito com eles. Nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias frustrações, nossos próprios traumas, nossas próprias vivências para saber qual a melhor forma de lidar com as crianças. Cada criança, ela é um ser assim individual. Eu tenho 2 filhos, os 2 são completamente diferentes. O que tu fez com um pode não dar certo com o outro. Pode não dar certo com o outro. Maternidade é uma coisa que não se aprende e se pode aplicar 100%. Por exemplo, eu posso pegar um livro, eu vou aprender a ser mãe, vou pegar um livro, vou ler, vou aplicar 100% desse conhecimento e isso vai dar certo porque aquele livro disse que vai dar. Isso não existe. Não existe maternidade perfeita. Não existe manual de instrução para criar filho. Existe a sua você vai trazer, obviamente, todos os teus valores para aquela criação. Na verdade, a nossa principal lição, eu acredito, é saber que conseguir aprender, né, que nós não seremos perfeitos. Nós nunca seremos pais perfeitos, mães perfeitas. Aprender que você vai cometer erros. Você vai cometer erros. Não dá para se cobrar tanto, né? Principalmente os erros que você mais
temia cometer, mas você vai cometer. Existem dias bons, existem dias ruins. Tem dias que você tá mais estressada e você acaba brigando com ele. Você não consegue lidar com aquela situação. Com aquela birra, com aquela birra que ele tá fazendo. Então você vai brigar com ele de uma forma mais dura. E não é fácil, gente. Não é fácil brigar com uma criança. Porque aquela pessoinha que você tá brigando é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Mas você precisa fazer isso. Para que aquela criança se desenvolva emocionalmente e seja uma pessoa... E é muito importante, gente, desde a infância, as pessoas terem contato com o não. Você está ensinando para ela que há limites, há horários. Exatamente. Há prioridade. Por exemplo, uma coisa que muitos adultos falam, a criança está fazendo isso porque ela quer atenção. Ela só está tentando chamar a tua atenção. Quando, na verdade, qualquer ser humano... Me diz, qual é o ser humano que não gosta de atenção? Eu amo. Adulto quer atenção, gente. Imagine uma criança. Acontece que alguns pais ficam fissurados nisso, por exemplo, e deixam a criança lá gritando, esperneando, falando que eu não vou dar o que ela quer, porque senão ela vai se tornar uma birrenta. Sendo que, na verdade, uma criança que sabe que vai ter a atenção dos pais, no momento que ela precisar, ela não vai fazer esse tipo de comportamento. Então, tudo isso é uma questão de maturidade emocional até dos próprios pais. Esse é um dos aprendizados que a gente precisa ter, que a gente precisa amadurecer, né? Até porque, gente, é muito injusto a gente querer cobrar de uma criança aquilo que nem nós muitas vezes sabemos lidar, que é essa rejeição. Então, assim, a criança, ela é um ser ainda em construção. Você imagina que tem pessoas de 30 anos que não têm maturidade para lidar com não. E eles querem que toda criança simplesmente engula o choro. Tem que fazer o que eu mando porque sim, não explica situações. Eu acho que as crianças... porque vê a criança como um indivíduo a ser disciplinado e que tem que obedecer aos pais sempre, em qualquer circunstância. Eu acho que as crianças, elas têm que ter liberdade de expor as emoções dela. O porquê ela está chorando? Há um motivo. Então, às vezes, é melhor investigar o motivo. Na verdade, você sempre tem que perguntar para a criança o que ela está sentindo, pelo menos dar oportunidade, né? Ela expor seus sentimentos. E, se for o caso, você conversa com ela, dialoga e explica por que você está agindo daquela forma. Eu não considero muito válido esse argumento de porque sim, porque eu estou dizendo, porque eu sou tua mãe e você vai ter que obedecer. Agora, lembrando, é claro que em algum momento nós vamos sim precisar falar isso. Você vai ter que fazer isso porque sim. Porque nós já explicamos, nós já conversamos, nós já sentamos, explicamos de novo, nós já brigamos, não resolveu, botamos de castigo, não resolveu. Gente, porque a maternidade real, ela não é que nem a maternidade que é dita nas redes sociais, onde tudo é perfeito, onde você vai simplesmente com seu filho e ele vai te entender. Onde você vai falar pra ele, faça isso, ele, ok, mamãe, tudo bem, eu vou fazer a sua vontade. Isso não existe, gente. Nós estamos falando de seres em formação, que precisam da nossa orientação. Então, sim, vai chegar um momento em que você vai ter que exercer a sua autoridade de pai. Mas, para isso, antes de você exercer essa autoridade, existe um percurso, todo um caminho que você vai seguir. E aí, é nesse momento que eu digo que é muito difícil você brigar com o filho. Mas a maioria dos pais, eu acredito, que para chegar neste momento que nós dizemos que é um momento difícil, ele percorreu todo o caminho que deve ser feito. Até porque nós estamos falando dos nossos filhos, né? Gente. Eu acredito que, inclusive, ser pai ou mãe não pode ser encarado como uma função, uma tarefa que tu vai ter que exercer. Eu vou cuidar dessa criança até ela completar 18 anos e depois eu tô livre. Porque isso não existe. Você nunca deixa de ser pai, de ser Nunca. mãe, você nunca deixa de educar, você nunca deixa de amar, você não existe fim de etapas, existe só o acréscimo de novas etapas. Agora, como você vai lidar com seu filho criança? Agora, como você vai lidar com ele adolescente? Agora, como é que vai ser com ele adulto? Isso. Maternidade não é uma coisa que se dribla, né? Que se desenvolve aplicando truques em cima das crianças. Há uma coisa que eu aprendi, que eu vi. Não. Maternidade você tem que encarar não como um dever, como algo que precisa ser feito. Você precisa encarar a maternidade como um relacionamento. Afinal, você vai ter um relacionamento com aquela pessoa durante uma vida toda. Então, a maternidade precisa ser construída. E que seja um relacionamento saudável, né? Exatamente. Em todas as etapas. É muito importante isso, gente. E eu não digo que isso é só um papel da mãe e do pai. Isso é um papel de todos que estão no seio familiar daquela criança. Ou
na linha de frente da educação, na escola, na igreja. Nós adultos que temos contato com crianças, sejam eles nossos filhos, nossos sobrinhos, em algum momento nós vamos precisar lidar com um ato de disciplinar, por exemplo. Mas também depende da criança, né? Eu não vou chegar com uma criança que não é meu filho e vou dizer, é isso aqui, moleque, tá fazendo errado. Para de mexer aí. Não vou falar isso com uma criança. Mas assim, eu acredito que todo mundo que tá nesse ambiente familiar da criança, ele tem sim o poder de direcionar. Sim. Mas a função principal cabe aos pais. Tem que saber também o limite, né? Não pode... Ai, gente, olha, eu acho muito inconveniente. Em qualquer nível, você pode ser mãe, você pode ser avó, você pode ser o que for. Se a mãe decidiu e ela sabe os caminhos que ela quer pro filho, o que o filho come, o que o filho faz, quais são os horários do filho, o que ele pode, Só o que quem ele não conhece pode. a rotina daquela criança e o comportamento, exatamente como a criança são os pais dessa criança. Um dos comportamentos mais inadequados que as pessoas têm em relação a se meter na criação do filho dos outros é a mãe, por exemplo, a mãe tá chamando a atenção da criança. Aí a pessoa vai lá, não briga com ele. Não faz isso com o bichinho. Aí a criança fica assim, né, desorientada. E aí, eu tô sendo injustiçado? Minha mãe tá brigando comigo? Então, pra criança que tá ouvindo aquilo, alguém defender ela da mãe, a mãe vira uma vilã. Exatamente. A mãe não tá disciplinando mais. Então, isso é muito errado, gente. Se policiem muito pra isso, porque... Agora, depende, né? Você vê uma mãe agredindo uma criança, se meta, né? Aquela coisa. Sim. Você vê uma mãe disciplinando um filho, você querer atravessar o caminho daquela mãe ali, eu acho super inconveniente e errado. Na verdade, eu não considero como válida, porque é como se... O que tu não considera válida? A atitude de alguém... Tentar invalidar a mãe, Tentar né? invalidar o que a mãe está falando. Porque só a mãe sabe por que ela está brigando. Às vezes rolou alguma conversa com a criança anteriormente que a pessoa não sabe. Por exemplo, a mãe já conversou, olha, você não faça mais isso. E a outra pessoa não sabe. Ou então a mãe já proibiu a criança de certo comportamento. Aí ela vai e faz na frente da outra pessoa. A pessoa, não, mas deixa, não tem problema. Não, mas pra mãe tem problema, porque ela já conversou. E apesar de existirem vários modelos familiares, né, ainda existe... as mães continuam se culpando porque sempre acham que não conseguem fazer o suficiente, porque sempre se enxergam em outras famílias. Então ela tenta buscar um modelo de uma outra família, buscar uma comparação para se comparar, sendo que na maioria das Nossa, vezes, sim, maioria das vezes, essa percepção que ela tem nem é a realidade. Se lembre que você só vê na vida do outro pelas redes sociais o que a pessoa quer que você veja. Então, é um recorte da melhor parte. Exatamente. Ela recorta a parte que ela acha que vai passar e você acaba se espelhando nisso. E como você não consegue alcançar esses patamares, você se culpa, você acha que você não é uma boa mãe. Então, o que eu posso dizer para as mães é que confie no seu processo. Confie no seu processo, acredite nas suas experiências. Acredite na sua intuição de mãe. Então, não se culpe tanto, não se compare tanto. Quando você se compare com as suas próprias experiências, com suas próprias vivências. Porque você vai tendo melhorias também, né, ao longo do processo. processo. Com certeza você consegue evoluir. Você vai começando a entender a melhor forma, a dinâmica daquela relação que você tem com seu filho. Exatamente. A sua realidade, só quem sabe é você. Só quem sabe da nossa realidade somos nós mesmos. Só quem sabe como os nossos filhos são, enfim... Como eles vão reagir. Como eles vão reagir em determinada situação somos nós. Então não existe manual pronto para a maternidade. Aproveite cada momento. Processo, né? Exatamente. Então curta cada fase. Todas passam muito rápido. Ao mesmo tempo que você... É uma missão, e é uma missão árdua, eu diria. Exatamente. Mas é uma delícia também viver esses momentos em que você aprende tanto, que você vê, caramba, e eu nunca passaria por essa situação se eu não fosse mãe. Exatamente. E na verdade ser mãe, gente, é uma delícia. Às vezes, imagina que deve ser uma onda. Porque ser tia é uma onda. É a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. É a melhor coisa. E quem é mãe sabe. Claro que não, a gente não pensa assim todos os dias, porque temos dias bons e temos dias ruins. Cada dia faz aquele processo todo valer a pena, porque às vezes é num dia que você está estourada, que você está cansada, seu filho não dormiu, você também não dormiu,
E aí ele te olha com aqueles olhinhos, sabe? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Eu brinco com meus irmãos que eu falava que meus filhos tinham olhinhos mamadores. É que é uma expressão que é muito assim, que é muito minha. Que era aquele olhar de quando ele tava mamando, que parecia que era aquela conexão. Só existia eu e ele no mundo. Eu e ela, enfim. É naquele momento que o teu filho vai te olhar com um olhar tão profundo, com aquele... Você vai sentir... Você vai se inebriar com aquele sentimento e você vai sentir a felicidade mais pura que existe com um olhar que o teu filho te dê, com um sorriso. Então, tudo vale a pena. Então, eu digo sim, ser mãe é uma delícia. Foi uma das melhores experiências. Uma das melhores experiências, sem dúvida. A melhor? A melhor experiência de toda a minha vida. Não existe nada que se compare a isso. Então, nesses momentos, os momentos que nós sentimos que tudo vale a pena, entendeu? É no momento de conversa, você conversa com seu filho de 5 anos, por exemplo, e aí você consegue ter uma conversa tão profunda, onde ele lhe faz perguntas que lhe fazem se perguntar, a vida. Se refletir, mudar seus posicionamentos, então... Nossa, me conta uma. Nossa, são várias, né? Mas tipo uma que tu ficou assim chocada. Algumas coisas que a gente... Tu anota? Eu anotaria tudo. Eu anotaria tudo. Eu sempre falo, eu preciso anotar o que esse menino fala, porque são tantas. Eles são tão inteligentes, sabe? Eles conseguem perceber alguma coisa que você não percebeu, que passou despercebido, mas ele estava ali atento, sabe? Prestando atenção. Todos esses momentos fazem a nossa maternidade valer a pena, fazem a nossa vida valer a pena, né? Sim, com eles, né? Exatamente. Nessa estrada que vocês vão ter juntos. Exatamente. O tema maternidade, ele não acaba, a gente vai falar aqui... Exatamente, é um tema inesgotável, até porque cada pessoa tem sua perspectiva, suas experiências de vida. E pode não concordar com nada do que eu disse, nada do que tu disse. Inclusive, gente, vocês estão livres para colocar aí nos comentários se vocês acham que a gente falou, teve alguma perspectiva diferente da que vocês viveram. Gente, eu acho que o nosso papo, se a gente fosse aqui debater todos os aspectos da maternidade, a gente passaria dois... É inesgotável. É inesgotável, a gente... São inesgotáveis. E a gente, inclusive, fica até aqui. Eu tenho tantas amigas que são mães, ou a Lohane pode voltar aqui várias outras vezes para debater esses mesmos assuntos. Eu acho que é sempre válido a gente retomar essas questões, porque elas são questões que permeiam o nosso cotidiano, né? Exatamente. Então, nos ajuda a refletir, nos ajuda a trocar ideia aqui, aprender um com o outro. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o teu curtir pra gente, se inscreve aí no canal. Se você gostou da presença da Lohane aqui, quer ver ela aqui de novo, comenta, por favor, fala. É só chamar que eu venho, tá? E ela vai vir, na verdade, ela não tem nem escolha. Então, meninas, se eu puder falar alguma coisa pra vocês, as pressões sociais, sendo nós mulheres, elas já vão existir em todos os contextos. Na maternidade não vai ser diferente. Exatamente. E esse vídeo aqui, ele não vai mudar essa realidade. Jamais. Quem dera pudesse... ter esse poder, né, de mudar a realidade. Mas é um assunto que precisa ser debatido, né? E nós mesmas nos colocamos em um contexto de comparar as nossas vivências, as nossas realidades. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, saiba respeitar a vida do outro, as escolhas que ele faz, seja essas escolhas ser mãe ou não ser, ou de que forma vai educar seus filhos, obviamente respeitando a criança. Exatamente. E tem uma questão, saiba que você sendo mulher, você vai encarar cobranças da sociedade, e não apenas da sociedade, você mesmo pode se fazer cobranças, né? A mulher sempre se cobra de todos os lados e nunca está satisfeita e... Nunca está segura se está realmente... Exatamente, nunca está segura se ela realmente está fazendo o melhor que pode. Sempre há aquela cobrança, tanto externa quanto interna. O que eu posso dizer para vocês, meninas, é que sejam quem vocês quiserem ser, porque a vida vai ser vivida por vocês. Se você quiser ser mãe, meu amor, seja mãe. Mas saiba que isso é uma grande responsabilidade. Se você não quiser ser mãe, tá tudo bem. Seja quem você quiser ser. Corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Sejam eles quais forem. Exatamente. Busque ser a sua melhor versão todos os dias. Procure aprender coisas novas todos os dias. Evolua. Eu acho que a gente tem que explorar ao máximo esse potencial que nós temos de troca com as pessoas, né? Aprender, ensinar, seja isso aconteça na maternidade ou nos contextos familiares. Então, seja você um apoio para uma mãe, Exatamente. Seja você uma rede de apoio, não uma rede de julgamento. Exatamente. Então, se você puder ajudar, ajude, mas se você
for abrir a sua boca só para criticar, é melhor ficar calado. É. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixa teu curtir pra gente, não custa nada. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve aqui no meu canal se você parou aqui, veio de paraquedas de repente. E ative o sininho para que você não perca as notificações. É isso, gente. Então é isso, gente. Deixa aqui seu curtir, seu amei pra gente. Mana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Uma honra poder participar. É uma honra pra mim poder trazer as pessoas mais importantes da minha vida nesse início de canal. Muito obrigada, foi uma delícia conversar contigo. O tema desse que é... Ai, obrigada. Verdade. Mais uma missão concluída, mais um vídeo entregue. Se quiser bater um papo sobre maternidade, gostou desse vídeo, quer fazer uma amizade, quer trocar uma experiência, um grupo de apoio. Então a Lohane tá aqui, gente. Usem nesta pessoa maravilhosa. E, Mana, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Mana. Foi uma honra participar do teu canal. Vem cá, mãe. A senhora aparece aqui no vídeo. Tá, então vem cá, vem. A gente corta essa parte. Tchau. Tchau, mãe. Vai com Deus. Vai com Deus, mãe. Ah, só pensei que eu tava com batom. Quer passar um batom pra ir trabalhar? Eu quero, cadê? A gente volta na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, pra mais um conteúdo. E a Lohane volta também aqui qualquer dia. É isso, galera. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente!